Pública Segurança da Creuza. Hoje é domingo, dia da segunda fase do Enem, dia da final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu sou Mengão, espero sair com o título, um dia especial. Por isso mesmo o vídeo está sendo lançado hoje. Vai ficar mais especial ainda se você comentar, deixar aí seu comentário. Se você entrar em conflito comigo, não concordou comigo, pode colocar aí. A crítica é válida, a boa crítica, né? A educação diante de um diálogo é muito importante. Então, para a gente entrar num assunto tão importante que é a segurança pública, importante para toda a sociedade brasileira, a gente precisa escutar todos os lados. Ninguém é o dono da verdade. Eu posso apresentar aqui dados técnicos, dados da minha experiência profissional como policial, certo? Mas você tem a sua, você tem a sua maneira de pensar. Então, juntando tudo isso, fazendo esse grande conflito acontecer, em algum momento nós vamos conseguir chegar a algum resultado. Não aquele resultado que a gente vai tirar o coelho da cartola e falar, bum, resolvemos. Não existe solução fácil para a segurança pública. Não existe soluções fáceis para problemas extremos. Não existe, tá? Então, deixe seu feedback, vamos bater um papo, a gente vai trocando ideia semanalmente, com temas e mais temas, discussões e mais discussões, beleza? Então eu te peço isso, vou ficar muito feliz. Então, voltando aqui, vamos falar de novo sobre Estado. Não é papo chato não. Estado, conceito científico. Precisa de Constituição, soberania, cultura, território e população. Essa Constituição pode ser explícita, como a nossa, ou implícita, como a do Reino Unido. Mas para você ter um Estado, você tem que ter população, claro, território, cultura, soberania, Constituição. Explícita ou implícita? O que é a Constituição, Jefferson? Uma norma jurídica supralegal que limita os poderes do Estado e direitos e garantias. Norma jurídica supralegal que limita os poderes do Estado e direitos e garantias. A Constituição te protege do Estado mas também limita os direitos e garantias. Quando? Polícia. Quando você cerceia a liberdade de alguém. Quando você conduz preso, apresenta a delegacia. E aí o Ministério Público dá continuidade àquilo que começa na rua ou diante de uma investigação de uma polícia investigativa, Polícia Federal ou as polícias civis, tem essa persecução, ela segue para o Ministério Público, que é o dono da ação penal e fiscal das polícias, artigo 129 da CF/88, e aí sobe para ser avaliado pelo juízo. Tudo começa porque está descrito na Constituição, não tem como fugir desse detalhe. E esse detalhe, faz um dos pilares, de um Estado. Esse aqui é o Estado administrativo. O Estado criado por um grito de soberania, um grito de soberania chamado poder político de uma nação. Por falar em soberania, a gente foge um pouco do assunto, um Estado sem soberania ele não existe, certo? Porque ele é o grito, ele é o poder político de uma sociedade organizada. Portanto, eu vi muita gente essa semana, depois da vitória do Trump, nos Estados Unidos, falando que, olha, agora o STF, principalmente diante da figura do ministro Alexandre de Moraes, vai modificar o seu entendimento sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe por quê? Porque o nosso país tem soberania. Se o nosso país é soberano, tanto faz o que qualquer presidente, de qualquer lugar do mundo, ache de uma atitude que cabe à nossa Suprema Corte, que avalia e defende e fiscaliza a nossa Constituição Federal. Então, não criem fantasmas. Nada contra a direita, nada contra a esquerda. Não criem nenhum tipo de expectativa, porque isso simplesmente não existe tecnicamente, tá? Isso só vale como marketing político. Mas voltando à nossa conversa aqui, então esse é o Estado. Acontece que o Estado, ele não faz sua parte, infelizmente, porque o Estado é administrado.
administrado representativamente, né, por todos aqueles que nós votamos, certo? Por todos aqueles que nós votamos. E os nossos administradores, aqueles que nós colocamos lá no poder, eles têm seus interesses, né? E o nosso Brasil cresceu assim, cresceu colonizado, cresceu diante de interesses de uma casta, né? E que simplesmente não iria olhar para quem estava embaixo dessa pirâmide, o topo, a base da pirâmide. Não ia olhar. Até hoje não olha, certo? É a conclusão que temos hoje em dia, essa desorganização, principalmente na área de segurança pública. Então o Estado criou isso aqui. No início da fase republicana, foi feito um embranquecimento do centro da cidade, né? Arquitetura francesa, né? Tiraram os cortiços, só que o Rio de Janeiro estava lotado de ex-escravos, muitos lutaram na Guerra dos Canudos, alguns imigrantes que vieram para cá, não muitos, a maioria foi para São Paulo, né? Entre italianos, alemães e japoneses. Italianos vieram aqui para o Rio de Janeiro, né? Alguns para trabalhar em alguns tipos de serviços, eles ficaram também numa situação marginalizada, não na quantidade de negros, que era a maioria 98%, certo? E aí para embranquecer, para limpar, né? Palavra feia, né? Limpar, embranquecer como se tivéssemos sub-pessoas ali, né? Esses cortiços foram derrubados. Nasce a primeira favela do Rio de Janeiro, Morro da Providência, local onde eu nasci, né? A partir daí acontece um processo de criação da fração de Estado. E não venham me dizer assim, isso aqui não foi provocado por racismo. Foi provocado por racismo, sim. Para quem gosta de biografias, Olavo Bilac, exatamente mais ou menos nessa época, disse assim: estou muito feliz por esse processo de revitalização do centro da cidade, né? Muito feliz pela arquitetura francesa. Enfim, vamos banir esse tipo de construção que deixa a nossa cidade feia. Ele estava se referindo a uma palavra que foi criada, mestre de obras. Sim, essa palavra se referia às obras feitas pelos negros, que tinham uma maneira de construir suas casas, porque o nosso clima é muito parecido com o clima africano, certo? Na verdade, nós somos um pedaço da África, né? É só pegar esse quebra-cabeças e juntar. Enfim, então eles tinham uma forma de construir, mas essa forma era construída pelos negros, então era feio, né? E a gente estava o Brasil cresceu sempre observando os outros, falta de consciência de pertencimento. Até hoje o brasileiro não tem amor à própria identidade, ele ama os demais países, mas ele não ama o seu país, certo? Isso já era nítido no início da República, né? A nossa história, né, ensinada nos bancos escolares era a história da Europa Ocidental, mais propriamente da França. Só foi começado a ser ensinado aqui na 6ª série em 1848, né? Antes disso não era ensinado história no Brasil. E a história que foi ensinada até ali os anos 30 ainda continuou sendo a história do Ocidente europeu, principalmente da França. Principalmente da França. Não foi diferente. Acontece que aí o Bilac mostrou o tamanho do racismo dele, né? A obra tem que ser feita pelo Clube dos Engenheiros. Inclusive, nessa época, o Clube dos Engenheiros pegou fogo, né? É um grande deboche, né? Um grande deboche. Arquitetura francesa, obra feita pelo Clube dos Engenheiros, sou engenheiro, blá blá blá, que os negros não sabem construir nada, mestres de obras, blá blá. Pegou fogo o Clube da Engenharia aqui e os engenheiros construíram. Beleza. O Brasil sempre é o Brasil, né? Enfim, com isso, nasceu a primeira favela. Diante de tanto racismo, de abandono, né? Você criou a vulnerabilidade. E os negros foram se adaptando, alfaiate, né? Foram criando as suas profissões, criando profissões, dando o seu jeito
profissões que os brancos precisavam, certo? Só que ninguém queria oferecer igualdade, que ninguém queria, né, que aquela população pobre ficasse próximo, né, da aristocracia. E aí você cria a fração de Estado. O que é a fração de Estado, Jefferson? Favela. As favelas, as áreas periféricas, fração de Estado. E eu vou te explicar por que é fração de Estado. É fração de Estado porque qualquer favela tem população, território, cultura. Porra, o que mais tem numa favela é cultura. Só para dar um exemplo para vocês, também ali no início do Brasil República, no início, certo? Nasceu o Chorinho, o Partido Alto. Como nasceu? Uma hora para outra os negros se reuniam ali na Praça 11 de Junho, né? Se reuniam para fazer um batuque com instrumentos, né, improvisados, porque eles não tinham como ter instrumentos improvisados, palmada da mão, nasce o choro, né? Nasce o samba, o Partido Alto, o próprio samba, de fato. E nós estávamos mais uma vez endeusando um processo que estava acontecendo na Europa, chamado a Bela Época, onde grandes descobertas científicas, né, na área da medicina, na área da cultura, né, o impressionismo, o cubismo, né, Picasso, Monet, né, tudo estava acontecendo lá. Nossos olhos estavam lá. Mas aqui estava acontecendo um processo cultural espetacular, fora de série, criativo demais, que hoje em dia é valorizado no mundo inteiro pelos nossos negros, que estavam abandonados aqui no Rio de Janeiro e foram empurrados para as áreas periféricas, para a fração de Estado, que era composta por cultura. É composta por cultura. É rica culturalmente. E aí você tem que ter soberania e Constituição. Jefferson, beleza. Você falou que tem população, eu concordo. Falou que tem território, eu concordo. Falou que tem cultura, eu concordo. Mas soberania? Pergunta para a pessoa que mora na favela, qualquer favela aqui do Rio de Janeiro, 92 municípios. Pergunta para qualquer pessoa que mora numa favela se ela se sente representada pelo Estado. Ela se sente abandonada pelo Estado. E de onde vem a soberania dela? Esse grito, ó, eu falei no início, poder político, grito de soberania. Esse grito de soberania dela não está relacionado ao Estado que nós conhecemos, não. O Estado propriamente dito, o Estado científico, não. Está relacionado à fração de Estado, aquele local onde ela nasceu, aquela favela onde ela mora, certo? Que tem a sua população, o seu território, a sua cultura. Ela tem soberania para ela, mas o Estado não quer admitir isso, certo? E a Constituição? Eu falei para vocês que tem Constituição explícita ou implícita. A nossa Constituição é explícita. A Constituição do Reino Unido não. São várias normas jurídicas que juntas, né, chegam, né, a uma Constituição implícita. Beleza? Na favela tem Constituição? Tem. Só não é explícita. Ou não existe lei dentro da favela? Ou nós vamos tapar os olhos e falar assim, não, a favela tem lei não. A lei da favela é a mesma lei do Estado, a lei do asfalto. Pô, para, vamos colocar os pés, mata a bola no peito, bota no chão e vamos ser racionais. Pragmatismo. A favela tem a sua própria lei. Portanto, ela tem Constituição. Ou seja, isso é uma fração de Estado. Pequenos estados dentro do próprio Estado administrativo. Essa é a nossa realidade. E isso aconteceu porque o próprio Estado deixou que isso acontecesse. Porque quando chega a época de eleições, todo mundo procura a favela. E muitas propostas, sempre as mesmas propostas, educação, saúde, infraestrutura, e lá no final, segurança pública. Mas a única maneira que o Estado encontra para proporcionar segurança pública nas favelas é a guerra. A única maneira que o Estado encontra é a guerra. A guerra deve acontecer? Não. A guerra acontece? Acontece.
É fácil fazer com que a guerra não aconteça? Também não é fácil. Também sem hipocrisia. Como é que você vai fazer? Como é que você vai entrar? Como é que você vai operar em uma comunidade, numa fração de Estado, certo? E não ter o confronto, não acontecer a guerra assimétrica. Então, são várias perguntas que devem ser respondidas. Protocolos existem. As polícias produziram protocolos, mas os protocolos ainda não estão dando certo. Maneiras de evitar com que aconteça, ou que reduza o efeito colateral, beleza. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, a DPF 635, o pessoal costuma falar DPF das favelas, e que virou uma grande ferramenta política, porque ninguém tem o cuidado de ler a DPF inteira e entender o que quer dizer aquilo ali. E aí nós temos personalidades políticas que se apresentam, né, nos órgãos de comunicação em massa, umas para defender sem entender e outras para criticar, sabendo do que se trata, mas vestindo uma máscara, se fingindo de bobo. Se fingindo de bobo ou de analfabeto funcional. Porque a DPF é uma lembrança. É uma lembrança. A DPF é uma ferramenta, né, constitucional. É uma ferramenta constitucional que é feita exatamente para proteger os direitos e garantias. Direitos e garantias. Tem que ter direito e garantia, certo? Então ela fala o seguinte, fala, olha só, Ministério Público, você é o fiscal da lei segundo a Constituição, artigo 129. Portanto, as polícias, já que você fiscaliza as polícias e você é o dono da ação penal, devem apresentar para você uma estrutura técnica, lotada de dados de conhecimento sensível, né, para que aconteçam as operações nas frações de Estado, na fração de Estado, na favela. Tem que ter, de fato, né, uma norma técnica. Tem que ter algo dizendo, olha, nós vamos operar por X, por Y, aqui a estrutura é essa, e o Ministério Público vai avaliar, ou simplesmente aceitar ou não, né, avaliar se aquilo ali é viável. É a função do Ministério Público. Então a DPF só serve para isso. Né? Ela não impediu as operações na comunidade, não impediu. Antes da DPF não tinha crime. Antes da DPF não tinha 400 fuzis no Morro de São Carlos. Pô, para. Né? Para. É covardia fazer isso. É debochar da inteligência das pessoas, do cidadão comum que não entende muito sobre a estrutura técnica dos órgãos de segurança pública e das operações utilizadas, né, pelos órgãos de segurança pública no combate ao crime. Então, sem essa. Beleza? Voltando à fração de Estado. O problema é que a fração de Estado ela é utilizada pelo crime. Sempre foi. E isso aumentou. Aumentou muito. O crime modificou com o passar do tempo. O crime evoluiu. Nós temos duas facções principais no Brasil. Comando Vermelho e o PCC. O PCC é o Comando Vermelho. Cada um domina uma rota de entrada das drogas no país. Cada um domina uma rota de saída. Exportação de cocaína, principalmente. Então se tornou um grande negócio. Certo? Eles conseguiram desdobrar os seus negócios, por exemplo, na área amazônica, com outras explorações. Biopirataria, né? Garimpo ilegal, pecuária ilegal, grilagem. Eles aprenderam a fazer isso. Eles aprenderam. Mas eles conseguem fazer isso sozinhos? Claro que não. Eles não vão conseguir fazer isso sozinhos. Tem que ter a cooperação da administração pública. Tem que acontecer os atos corrompidos para que o crime continue a evoluir. São os atos corrompidos que fazem o crime evoluir. Certo? Se nós conseguíssemos diminuir os atos corrompidos em 70%, muita coisa seria evitada. Né? Mas eu não falo só da administração pública
Não estou falando aqui dos órgãos de segurança pública apenas não. Estou falando do crime institucionalizado. O crime de gravata, que está protegido, que tem imunidade parlamentar, tanto de direita quanto de esquerda. São indivíduos que saíram dessa sociedade que nós conhecemos, lotada de hipocrisia. Lotada de hipocrisia. Ninguém fala a verdade. Ninguém fala a verdade nem em casa. Ninguém fala a verdade para os próprios filhos, né? As pessoas mentem descaradamente, né? Colocam uma carapuça de grande honestidade, né? O top da honestidade, sou o cara, mas é uma grande mentira. Ele consegue se enganar. Enfim. O que está acontecendo atualmente com a fração de Estado? O território está sendo cada vez mais dominado, aumentando. E eu digo para vocês agora em números. Vamos lá. Território. 105,73%. Crescimento em 16 anos. Em 16 anos, o crescimento da expansão territorial do crime, tá? Aqui no Rio de Janeiro, 105,73%. Isso quer dizer que a fração de Estado praticamente está dominada. Aqui não tem mais nenhuma comunidade hoje no Rio de Janeiro, nos 92 municípios, nenhuma comunidade sem crime, dominada por alguma facção. Comando Vermelho, TCP, ADA e milícias. Qual a facção principal em crescimento territorial? O Comando Vermelho está investindo muito em crescimento territorial. Muito. O TCP está estagnado. O TCP está naquela posição confortável, né? Em alguns lugares ele faz uma sociedade com a milícia, certo? Cada um explora uma coisa e aí você ganha poderio bélico, certo? Não deixa com que outras facções tentem se aproximar, né? E no momento certo vai, toma uma comunidade aqui que já estava sendo observada há algum tempo, uma coisa de cada vez. TCP. A ADA, depois do tudo que aconteceu, né? A saída do Sassá e tudo mais, a ADA perdeu o fôlego. E hoje, pouquíssimas comunidades. Principal, né, o berço ali é a Vila Vintém. Vila Vintém, a Deusa, né, o Curral das Éguas, aquele pedacinho ali, o entorno da Vila Vintém continua, né, com a mesma facção, até quando ninguém sabe. Já escutei falar por aí que poderia acontecer uma virada de mesa, né, nesse mundão aí. As milícias estão perdendo espaço por vários motivos, né? Primeiro que vem sendo feito um trabalho maciço, né, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar nas milícias, contra as milícias. Vem sendo bem maciço isso, né? E aí ela começou a fracionar, ela estava praticamente unida, ela começou a fracionar. Fracionou em Seropédica, fracionou em Campo Grande, né? Teve um baque bem forte no Rio das Pedras, que está conseguindo sustentar, mantendo alguns locais ali nessa Guerra da Muzema, porque a Guerra da Muzema ela é estratégica pelo Comando Vermelho, né? O Comando Vermelho está baseado na Tijuquinha, né? Ali, as lideranças ali estão baseadas no Tijuquinha. O GD do Lins é o responsável mais interessado pela guerra, né? Determinada pelo Doca e pelo Abelha. Pelo Doca e pelo Abelha, né? Que são os grandes líderes do Comando Vermelho na rua atualmente. Que inclusive vem aproximando outras lideranças de outros estados para cá, né? Ampliando seus tentáculos como facção, né? O que acontece, o Rio de Janeiro possui ser um grande quartel-general do Comando Vermelho, abrigando a todos que chegam, né? E aí eles vêm investindo nisso. E como eles investem nisso? Por exemplo, no Parque União,
Tivemos aí várias operações para derrubar um condomínio de luxo que estava sendo construído lá. Aquele condomínio de luxo não estava sendo construído para a pessoa que mora aqui, para o emergente, que mora no Meia, né, no asfalto. Pô, vou comprar uma cobertura no Parque União. Certo? Não, gente. Aquele condomínio construído ali, né, a liderança do Parque União do Alvarenga, uma liderança pouco falada, um cara que não se expõe muito, está há muito tempo no crime, certo? Ele não tem conflito com a comunidade do lado, Roquete Pinto, que é milícia, não existe conflito, não existe tentativa de tomada de território, existe sim uma sociedade, cada um explora uma coisa, né? O tráfico estica até lá sem armas, né? Sem fechar ruas, sem nada que incomode a comunidade, né? Nós temos o Piscinão de Ramos, né? Um local turístico, né? Milícia aqui, com um bom entendimento do lado de lá com a Alvarenga. Então a Alvarenga, muito inteligente, né? O cara que está muito tempo no crime, o que ele fez? Chamou a rapaziada dele de confiança, começou a construir. Vamos construir um condomínio de luxo para abrigar a todos que estão envolvidos, né, com o crime e ligados à facção vermelha, a Comando Vermelho. Tanto do Rio de Janeiro, né? Pode ser que o cara esteja, por exemplo, segurando uma favela, né, segurando uma boca, uma fração de estado, né, uma favela, fração de estado, lá no interior do Rio, mas ele não banque lá. Ele deixa o gerente dele lá, ele fica aqui porque ele está próximo dos negócios, entendeu? Porque é um grande balcão de negócios, os matutos que chegam oferecendo, oferece isso, oferece aquilo, né, e movimenta o negócio do crime. Então ele vai, compra um apartamento de luxo no Parque União. Ele tá ali no Complexo da Maré, rapidinho ele atravessa, vai para o Jacaré, vai para o Complexo do Alemão, Complexo da Penha, vai para Mangueira, né, acessa a Avenida Brasil, linha vermelha, bum, rapidão, chega lá. Bota um batedor para ir na frente, o cara vai batendo, ó, pode passar por aqui, não tem polícia aqui, não tem polícia ali, vum, 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 chegou rápido no lugar. Balcão de negócios. Então foi isso que o Vermelho fez, que não é uma estratégia nova, é uma estratégia antiga, né? O Capilé da Acari, a Capilé que está aposentado, que hoje é o Formigão no Acari, né? E o Castor no Amarelinho, se eu não me engano. Enfim, o Capilé, que era o cara, né? O que ele fez durante muito tempo? Tem uma localidade ali no Amarelinho chamada Elefantinho. Então no Elefantinho ele deixou, né? Vamos falar assim, ele colocou como se fosse uma vila de matutos. Matuto é o cara que traz arma, que traz a maconha, que traz a cocaína. Eles não têm necessidade de ter ali, no caso do Capilé, no Acari, TCP, eles não tinham a necessidade de ter essa ligação propriamente com a facção, mas eles bancavam, eles pagavam um valor fixo mensal ao Capilé para que desse proteção a eles, certo? Para que eles conseguissem formalizar os negócios do crime. Ou seja, não é raro isso acontecer, não é uma estratégia nova. Também aconteceu no Complexo do Alemão antes da tomada, antes da chegada das UPPs. Enfim, o crime vai ampliando seus negócios e explora justamente a fração de Estado. Porque a fração de Estado não tem a proximidade com o Estado. A fração de Estado não entende que o Estado representa. E quem passa a representar a fração de Estado é o crime. E o crime coloca uma constituição implícita. E eles obedecem. Tá? O crime diz que eles são soberanos. Porque dentro da favela tem uma briga, por exemplo, uma violência doméstica. Não vai entrar uma viatura lá, uma patrulha, para resolver um problema de violência doméstica dentro de uma favela. Muito menos vai disponibilizar um blindado para acontecer isso. Não vai acontecer. Não tem como isso acontecer. Quem resolve? Quem resolve é o crime. E por isso o crime vem expandindo. Ele expandiu em 105,73% no Rio de Janeiro. E claro, com esse crescimento, cresce também o confronto armado. Não tem como não crescer o confronto armado, porque o investimento são em armas. Essas armas que chegam atravessando as fronteiras e também as armas legais. Muitas armas legais chegaram nas mãos dos criminosos. E aí tem um lance, eu vejo muita gente falar, né, nessa guerra política,
Ninguém vai ter... a maioria das armas que estão em poder dos criminosos são armas ilegais. São armas ilegais, sim. E as armas legais? As armas legais que foram compradas legalmente também passaram a ser ilegais, gente. Elas são legais quando elas são utilizadas de maneira correta, de maneira legal. Quando ela passa a ser utilizada de maneira ilegal, ela passa a ser uma arma ilegal. Então, essa proporcionar que aconteceu, essa flexibilidade da 10.826 para armamento, principalmente armamento de uso coletivo, foi um tiro no pé. Porque muita gente, muitos matutos, não tinham nenhuma passagem, nenhuma pendência, né, jurídica. Então eles compraram quantas armas eles quiseram. Quantas armas eles quiseram. Certo? E detalhe, também não havia do Exército Brasileiro que concedia, né, o CAC, o cuidado de verificar se essas pessoas tinham alguma pendência, por exemplo, mandado de prisão. A resposta do Exército foi: a nossa responsabilidade não é essa. A conclusão da irresponsabilidade é que muitas armas foram parar sim nas mãos do crime e que isso deveria ter acontecido, assim como também a entrada de armas ilegais que passam pelas nossas fronteiras. O cara compra um container de M16, né, de M4, de Colt, né, lá nos Estados Unidos, ele atravessa legalmente. Quando chega na fronteira ele passa a ser ilegal, certo? Mas esse container é fracionado e ele entra em território brasileiro e chega nas comunidades. Ele não vem no drone, ele passa pelas rodovias. Rodovias federais, rodovias estaduais. E aí a gente precisa investir em tecnologia. É outra grande discussão aqui no Brasil, né? A guerra assimétrica, com a possibilidade de 80% de ter efeito colateral, ou a guerra híbrida, que é a guerra tecnológica, certo? É o investimento em tecnologia para que o efeito colateral na guerra assimétrica diminua. Porque, gente, ainda é utopia pensar que não vai ter letalidade policial. Não vai ter. Tanto é utopia que, se formos olhar os números, os estados onde a violência diminuiu foram os estados que tiveram maiores números de letalidade policial. Ou seja, a gente tem que encontrar uma maneira de diminuir? Tem. A gente tem que encontrar uma maneira de diminuir também a violência do crime? Sim. A gente tem que diminuir a quantidade de armas em circulação? Principalmente. Depois a gente tem que começar a pensar uma forma de modificar a lei de drogas. Certo? Depois. E principalmente controle de munições. Sem munição não tem arma. O maior vendedor de munições é a CBC. Certo? De todas as operações, em todo o Brasil, das polícias, as munições apreendidas são da CBC. Quem produz o controle da CBC é a própria CBC. Detalhe, ela não apresenta dados. A CBC não apresenta dados. Avisa o lucro. E se nós tivéssemos um bom controle dessas munições, muita coisa poderia ter dado certo. Ou pode ainda dar certo. Porque sem munição não existe arma, é só um pedaço de ferro. É só um enfeite. Certo? Com o crescimento do enfrentamento e com essa expansão do Comando Vermelho, a violência aumenta. Porque ele precisa ter dinheiro para isso, ele precisa investir dinheiro. Quando o dinheiro começa a diminuir de um lado, ele vai buscar outro. Qual a outra ferramenta? O assalto, roubo de veículos, crescendo muito. Por quê? Eles precisam se locomover de um local para o outro. Né? Tirando, por exemplo, a Muzema é mata.
A guerra na Muzema é praticamente na mata. Vila da Paz, Sertãozinho, né? Pai João, aquela parte ali, que hoje está controlada. Está controlada, certo? O Comando Vermelho tentou entrar no Sertãozinho, não conseguiu, né? A milícia do Rio das Pedras está baseada na mata, o Comando Vermelho também, certo? Né? A base principal do Comando Vermelho está na Tijuquinha, sob a liderança da Tijuquinha, que está, né, gerenciada, no caso da guerra, pelo GD do Lins, que está sob ordens do Abelha e do Doca. Abelha, cria no Morro da Providência, certo? O filho dele, o Abelhinha, foi morto, inclusive. O filho dele estava segurando o tráfico ali na Pedra do Sal, na Lapa. Aquele local ali é do Abelha. O Abelha é de uma família de criminosos do falecido Aurélio Cabeção, Carlinhos Fininho, que transitavam ali na Rua do Monte, Cadeira do Livramento, Beco da Escadinha, né? Lá em cima, na parte alta do Morro da Providência, eles dividiam a Providência, certo? Isso antes do Dão, antes do Sapinho, bem antes. Isso em outras épocas. É porque o bandido ainda trabalhava, descia do Cais do Porto para fazer um carteirão e voltar e segurar o tráfico. O Abelha é cria desse tempo, certo? Abelha e Doca, as principais lideranças do Comando Vermelho na rua, investindo muito, né, para conseguir ganhar expansão territorial. Jacarepaguá está praticamente dominada pelo Comando Vermelho, praticamente. Jacarepaguá há 10 anos era um bairro tranquilo, né? Um bairro maravilhoso de se morar. Hoje em dia, quem mora em Jacarepaguá está correndo de lá. Quem tinha uma casa avaliada em R$1 milhão, hoje tem uma casa avaliada em R$300 mil. Perdeu o investimento. Imagina o desespero dessas pessoas. É desesperador você ter sua rua tranquila e daqui a pouco você acordar e ver alguém passando de moto com um fuzil nas costas e colocando dormente na rua. Isso é o Comando Vermelho. O crime não tem ideologia. Crime não é ideológico. O crime não pensa na sociedade, nem na sociedade que está no Estado, nem na sociedade que está na fração de Estado. Ele explora a fração de Estado por culpa do próprio Estado, que não oferece políticas públicas à fração de Estado. E essa roda fica girando o tempo inteiro e ninguém chega numa solução. Segurança pública não é o primeiro passo, segurança pública é um resultado. Não adianta ter uma operação todos os dias nas comunidades para baixar o mato, certo? Porque do outro lado, para você poder fazer operação, você tem que reduzir, né, outras políticas públicas, como por exemplo a educação. Se tem operação, não tem aula. Vai ter operação amanhã, não tem aula. De novo, sem aula. Essas crianças aqui que estão na fração de Estado, elas já estão numa posição desigual com aqueles que não estão. Aqueles que estão lá no Leblon, por exemplo, não estão. Nessa competição capitalista, competição de mercado, elas são subemprego desde agora. Desde agora. Se não for subemprego, o crime. O crime. Não faz operação? Não tem como, tem que ter. Tem que ter. Infelizmente, tem que ter. As crianças não estudam? Não, as crianças têm que estudar. Então como é que a gente vai fazer isso? É preciso sim que a parte acadêmica, que observa a segurança pública de forma acadêmica dentro dos dados, e a parte operacional integrem para buscar soluções. É necessário também que o judiciário observe também e se aproxime da segurança pública, dos órgãos de segurança pública. É preciso que o Ministério Público também se aproxime dos órgãos de segurança pública. É preciso que a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Educação, todas as pastas trabalhem integradas para que a segurança pública consiga chegar a algum lugar. Porque senão é remar contra a maré. Eu gosto dessa frase, inclusive, mas nesse caso aqui está complexo, cada vez mais complexo. Antes da gente terminar o vídeo de hoje, certo? Vou falar sobre os dados de roubo de cargas, para vocês entenderem mais ou menos o que a expansão, né, o crescimento, né, do enfrentamento armado faz para conseguir se manter, para conseguir manter essa expansão territorial, né, do tráfico de drogas, ou do crime propriamente dito, porque hoje
O crime, as facções não vivem apenas do tráfico de drogas. As facções aprenderam a explorar, né, aquilo que o Estado deveria oferecer. Por isso o nome é fração de Estado. Por isso o nome é fração de Estado. Porque cada facção entendeu que esse espaço que abriu, né, do Estado propriamente dito para a fração de Estado fez com que eles tivessem outras oportunidades. Eles exploram o gatonete, eles exploram a venda de gás de cozinha, eles exploram o pagamento de segurança do comércio, o transporte público, eles exploram o fornecimento de energia elétrica, sim, porque tem equipe só para fazer gato. E aí, a Light não pode ir lá retirar esse gato. Vai tirar? Não vai. Entendeu? Ou seja, eles exploram todos os serviços. Imagine a Rocinha. Imagine a Rocinha. Rocinha é um bairro, Rocinha é um mundo inteiro. O quanto o tráfico tem de rendimento, lá o Comando Vermelho atualmente, tem de rendimento para si, apenas só dos mototáxis. Só. Façam uma conta rápida. Só uma exploração de transporte. Porque tem outras, tem as vans e tudo mais. Uber também tem exploração. Então imagina quanto hoje a fração de Estado rende para cada facção que administra ela. Impondo uma Constituição, dizendo que tem soberania, e local tem cultura, tem território, tem população. Fração de Estado. Roubo de carro. 44,6% Rio de Janeiro. 27,1% Duque de Caxias. 7,0% São João de Meriti. 5,8% Nova Iguaçu. 3,8% Belford Roxo. Isso quer dizer que 91,4% dos roubos de carro estão concentrados na Baixada Fluminense. Certo? Na Baixada Fluminense. Provavelmente por causa da Dutra, da Washington Luiz. Provavelmente, porque as cargas têm que passar por ali. E isso é um reflexo da necessidade das facções nesse domínio territorial, nessa busca por domínio territorial, né? Nesse enfrentamento armado, a necessidade de fazer o dinheiro rodar para que eles continuem investindo, porque o investimento, esse investimento produz um lucro grande pra caramba na fração do Estado, muito grande, porque eles aprenderam que não apenas o tráfico de drogas sustenta o crime, mas sim todo tipo de exploração territorial. Por isso, a fração de Estado. É importantíssimo que a administração pública, que a iniciativa privada, que a sociedade sente e converse. É preciso que a administração pública chame os indivíduos que estão aqui, ó, na fração de Estado, para que eles sejam escutados, para que eles mostrem as suas necessidades e seus medos. E só assim, com o Estado admitindo que existe uma fração de Estado por culpa dele, por culpa da péssima administração dele, certo? Que não é de hoje, é histórico, por culpa dessa segregação social, dessa dicotomia, por culpa desse racismo também, racismo estrutural, não apenas na cor da pele, vários racismos, certo? É preciso que o Estado admita isso e escute quem está na fração, para que um dia essa fração se sinta representada pelo Estado de fato. Só assim a fração de Estado, o indivíduo que mora na fração de Estado vai confiar no Estado, e quando a sociedade que mora aqui dentro da fração de Estado, a população que mora na fração de Estado, quando ela tiver confiança no Estado de fato, o crime não vai mais conseguir dominar a fração. Só quem pode expulsar o crime da população, da fração de Estado ou das favelas é a própria população, vai partir dela. O Estado sozinho não vai conseguir fazer isso. Bem, foi muito bom falar com vocês. Espero vocês na próxima semana. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.